Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que nós vamos falar sobre a missão e o missionário. E a Boas Novas, eu acredito, uma das maiores missionárias do Brasil, levando a palavra de Deus 24 horas pela televisão. Só que nós vamos falar de missionários que são mandados para países estrangeiros. Para você que pensava que missão está fora de moda, está acabando, nunca bombou tanto no Brasil. Para falar um pouco sobre os missionários e a missão, recebo ele que é pastor, presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Bem-vindo, pastor, ao Antenados na Geral. A paz do Senhor André, a paz dos senhores pastores, colegas debatedores. É sempre bom estar nessa casa, André, falando de um assunto tão atual. A verdade é que você coloca, ele é bem atual esse assunto. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, a igreja está se voltando para a missão. Mas há algumas controvérsias no sentido original da vontade do Senhor, mas está caminhando bem. Ao meu ver, está caminhando bem. E vou debater até sobre o Brasil. Estamos enviando muito. Eu vou falar daqui a pouco alguns dados estatísticos, mas vamos falar também da cultura do envio. Para que é enviado o missionário? O que deve fazer o missionário? Para responder também essas perguntas, recebo ele que é pastor da igreja da cidade, também foi missionário durante muito tempo, pastor Moisés Ambrosio. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, mais uma vez estar Antenado para Geral com um assunto que a gente pôde durante 4 anos viver ali na África, né? É bom saber e sentir que realmente sou um daqueles... Foram nos anos de... de 2000 a 2004. Depois foi à África do Sul, passou um tempinho lá estudando um pouquinho, né? Mas foi bom saber que, a gente comentando aqui fora do ar, que eu achei que era até os anos 2000, mas as informações é que a partir dos anos 2000 continuou também o envio, Brasil sendo a segunda maior igreja ou país do mundo que envia missionários para o mundo, né? E nós fazemos parte dessa história. Não, segundo, vamos falar sobre isso também com ele, que é pastor, presidente do Ministério Vinde, Amados Meus, e também ele preside o diretório estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Javes Brito. Bem-vindo, Antenados. Eu que agradeço mais uma vez a honra, André, muito obrigado. É bom estar nessa casa, nessa família. Um abraço a todos que também nos assistem, a todos os debatedores, e que esse tema possa contribuir cada vez mais para agregar, né, fomentar o fervor missionário no coração dessa nova geração. Maravilha, bem-vindo, pastor. Eu também recebo ele que é pastor auxiliar da Igreja Batista em Vila Kennedy, pastor Francisco França. Bem-vindo ao Antenados na Geral. André, para nós é sempre um prazer estarmos aqui, né? E trabalhar esse tema de relevância para nós batistas. E eu tenho tido uma certa preocupação com relação à formação, não do missionário enviado, mas a formação e educação da igreja para este fim de enviar missionário. Acho que está nos faltando aí nesses dias aí um trabalho mais educativo, não de visão teológica, mas de educar o nosso povo. Então, nós vamos chegar um pouquinho nesse pensamento também. Perfeito, vamos falar sobre missão missionária, qual o conceito do envio. Ele tem que abrir igreja, ele tem que evangelizar, ele tem que fazer trabalho humanitário, tem que fazer a igreja na língua local, a igreja na língua dele. Isso o Brasil faz muito no estrangeiro. Vamos debater sobre o missionário hoje aqui no Antenados na Geral. Durante o programa, vamos colocar na sua tela o contato para você interagir conosco. Deixa eu começar com alguns dados interessantes. O Centro para Estudo do Cristianismo Global, uma instituição muito respeitada dos Estados Unidos, fez um levantamento no ano de 2010 para ter uma sinopse de como está o envio de missionários das igrejas para o mundo inteiro. E ele viu que 400 mil missionários foram enviados no ano de 2010, quase meio milhão, 400 mil somente no ano de 2010, dos quais o Brasil está no ranking em segundo lugar, somente depois dos Estados Unidos, que sempre foi, talvez, a maior potência de envio missionário no mundo. O Brasil, no ano de 2010, enviou 34 mil missionários. Isso corresponde a 98 missionários todo dia. Para quem pensava que a igreja não faz mais missões, porque de vez em quando eu debato aqui e tem essa generalização, porque esquecemos a missão, enviar missionários, nunca se enviou tantos missionários no Brasil. Deixa eu falar um pouco, antes da gente entrar num debate forte, claro que eu ainda vou falar para onde são enviados, qual o conceito, a cabeça dessa missão, mas na cabeça de vocês, qual é o papel? Qual é o papel de um missionário? Qual é o fim que justifica ele ser chamado missionário? Ele tem que fundar a igreja? Ele tem que apenas levar a palavra de Deus? Tem que fazer trabalho humanitário? Existem critérios para que ele possa ser chamado missionário? Você agora que jogou assim. Desde que se jogou da primeira vez, se debate isso, né? Se debate isso, né? Porque, mas como é que a gente define um missionário? A gente vê missionário, não. Missionário tem que ir apenas para fundar a igreja e entregar a igreja por
pro local. Pra igreja local. Não, mas se entregar para o local vai acabar com a igreja, porque eles não sabem lidar com a igreja, ou vão vender a igreja, é bom só fazer, ou temos que continuar lá. Aí a outra questão... Cada caso é um caso? Aí vamos chegar, eu acho que cada caso é um caso. Nós temos casos em que a gente tem que chegar em determinados locais, fundar a igreja e deixar a igreja na mão de pastores e líderes locais, para ele continuar o trabalho, tocar para frente lá. E tem casos que não é possível fazer isso, né? Pela fragilidade educacional do conhecimento da palavra de Deus. Muito frágil, às vezes a vida espiritual de algumas religiões, de determinados países, elas são muito frágeis, elas se misturam com as religiões daqueles países onde os líderes que estão lá são fracos, no sentido de continuar mantendo o trabalho da obra missionária. Por exemplo, quando nós fomos à África, enviado pela igreja no Amazonas, nós fomos lá com o intuito de chegar lá e fundar a igreja e sair de lá, e deixar o trabalho na mão dos africanos ou moçambicanos. Isso em 93. Passado aí uns 10 anos, começou a se observar a liderança, pastor João, pastor Samuel, a liderança das igrejas, que não podia ser assim. Havia uma observação que se a coisa acontecesse assim, nós íamos ter alguma tristeza ao final de sair de lá e ver, porque um teste foi feito e quando foi percebeu que a coisa começava... administrativas, pela cultura local. Tanto é que hoje nós mantemos a igreja no Amazonas, juntamente com a igreja em Belém, mantemos um missionário em cada estado, ali na Moçambique, alguns países da África, uma Angola, para manter aquele nosso contato. A igreja está na mão dos líderes lá, que foi feito, que foram produzidos, que foram criados, que foram trabalhados, mas sempre tem alguém lá para observar, acompanhar o trabalho para que o alvo... que é o alvo. De certa forma, está falando, o missionário tem que levar a palavra de Deus. Se é fundando igreja na língua local, na língua estrangeira, se é trabalho humanitário, aí tem que se adaptar. Algumas etnias, André, elas têm uma cultura muito forte e muito mística. Então, o evangelho, ele é algo limpo e puro. Quando se começa a misturar a cultura, e eles são fortes na cultura deles, eles começam a implantar a cultura deles, como o pastor bem falou. Sai-se então aquele líder que levou a palavra limpa, pura, como uma água que purificou-os, e começa a se misturar essa palavra pura com as suas culturas, com os seus ritos, com as suas práticas. Nós vamos ter então um evangelho fraco, na verdade, um povo que continuará místico, continuará com as suas crendices, e o evangelho não é levado para esse fim. Na verdade, o propósito do evangelho é trazer essas almas até Cristo, né? E daí a razão que eu acredito que alguns locais, algumas etnias têm que se manter um missionário e fazer essa manutenção periódica, senão a igreja vai perder o sentido lá. Pastor Javes, qual a visão também? Isso tem que levar. E, claro, e dentro disso tem que ter a questão da educação do estudo para entender qual é o modelo correto de se trabalhar ali. Porque tem pessoas até, eu conheço algumas igrejas missionárias que não tem intuito nem de abrir igreja, é intuito de trabalhar com escola, com hospital, até trabalho humanitário, mas evangeliza da mesma maneira. Sim, exato. A cultura, como o próprio nome diz, né, tem a ver com culto, né? A cultura de uma nação é regida um pouco pelo culto que aquela nação realiza, né? O tipo de culto que eles... Então, ao mesmo tempo, com que os dois pastores falaram, concordo em número, gênero e grau. Ao mesmo tempo que você tem que perceber lá, porque não adianta você querer transferir toda a carga, né? Tá aí uma experiência na prática que o pastor fez, de uma missão para aquele missionário autóctone, aquele regional. Mas, ao mesmo tempo, você também precisa enxergar, né? Precisa ter uma leitura, porque não adianta você tentar entrar com a sua cultura e você tentar mudar uma rotina de vida, um hábito, né? Porque, infelizmente, eu vejo que o Brasil tem errado há alguns anos, vamos falar mais a igreja, né, de uma forma genérica, é que ela não observa essa diferença, ela quer transformar por completo. Ela não entende o campo que ela está. Às vezes, a igreja envia, a igreja como instituição missionária, mas quer que nada mais seja do que uma extensão ou uma filial da igreja que ele tem na nação de origem. Vamos abrir uma congregação lá. E não pode ser. Não é. Tem que vir. De que forma nós vamos agregar valor àquela comunidade, àquela civilização, àquela população? Eu tenho, por exemplo, amigos norte-americanos, né, que, como você falou, primeiro no ranking, não tem como mudar esse quadro. E eles agora, inclusive, estão para vir aqui. Diretor de uma agência missionária que é Generous Hands. Ele faz muito no meio islâmico, né?
Uma das maneiras que ele encontra, primeiro, de forma alguma eles pretendem, a origem deles é metodista, mas de forma alguma querem colocar uma extensão de uma igreja metodista lá. Segundo, uma das coisas que eles identificaram, eles pegaram populações muito carentes e eles identificaram que eles não têm meio de subsistência. E ele falou, olha, com $100 a gente consegue emprestar um dinheiro para eles começarem um pequeno negócio. E simplesmente a gente não começa falando nada, a gente vai agregar valor a eles, a gente vai ajudar eles. E eles começam um negócio, compram uma vaca, compram uma carroça, com um pedaço de terra, começam a plantar arroz e, de repente, eles começam isso abre um espaço de diálogo. Trabalho com empreendedorismo de relacionamento das pessoas. E, com o tempo, esse relacionamento, eles passam a se interessar em conhecer o Deus que eles servem. É uma oportunidade de orar. Então, assim, eles são muito estratégicos nisso. E a questão, quando nós chegamos... Teve um período, uma década, que a FUNAI proibia terminantemente de missionários aqui no Brasil, indígenas. Porque simplesmente, quando um índio evangelizava, queria mudar roupa, queria mudar tudo. Aí eles começaram a ver índio de gravata, índio de paletó, índice de suicídio nas tribos. Né? E chocou a cultura deles. Então, tem que ter esse equilíbrio. Tanto de questão de saber aquilo que o pastor falou, princípios do evangelho que são inegociáveis, não dá para negociar, tem que realmente mudar, mas, ao mesmo tempo, entender a cultura local para que, de alguma forma, a gente fale, olha, eles vão se perguntar, o que eles estão contribuindo conosco? O que eles estão mudando na nossa sociedade? E nós temos que mostrar, primeiro, a melhor maneira de se começar um trabalho missionário é revelar o amor de Deus. Revelar que nós os amamos, que nós nos importamos com eles. Aí sim Deus vai dar a estratégia de entrada. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, o assunto vai embora e ele é muito bom. E foi muito bem colocado. Um missionário, quando chega no local, ele não tem que evangelizar para você se tornar um crente da igreja que tem lá no Brasil, da roupa. Você tem que entender a cultura local. Você que já trabalha com trabalho missionário, existe muita igreja atrapalhando o trabalho missionário de outras igrejas por causa disso? Porque você vai lá, na África o pessoal dança durante o culto, aí tem alguém, dança, se for no Brasil essa dança, você é excluído da igreja. Como é que você lidar com essas questões culturais para também não atrapalhar outras missões, outros missionários e outras igrejas que estão pregando a palavra de Deus nos países estrangeiros? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já. Não vou retroceder.